Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Nosso site você pode visitar www.gentequefala.com.br, curtir nossa página Facebook/programa Gente que Fala, participar pelo Twitter @Gente que Fala M e o WhatsApp. O WhatsApp é São Paulo 11 974012235. Telefone à sua disposição também é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, cantora, apresentadora Sônia Presta. Que maravilha, Sônia, que bom tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Obrigada mesmo. Também conosco, jornalista, modelo, apresentadora Ariane Fonseca. É um prazer ser convidada, maravilha, viu? Maravilha tê-la aqui. Prazer é meu. Professor de inglês, engenheiro, escritor, ator, diretor de teatro, blogueiro, Carlos Gontoff. Esqueci alguma coisa? Não, na verdade, eu engenheiro eu sou de formação, mas eu nunca trabalhei como engenheiro, então eu nem considero muito. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado Prazer tê-lo aqui. Também o chefe de cozinha, empresário, professor de gastronomia, Marco Chineff. Marco. Muito obrigado, Gente que Fala, aqui com vocês, é bacana, muito legal. Obrigado pelo convite. Dá para ensinar gastronomia? Dá para ensinar. Não, eu estou perguntando a outra parte, a do glutão, dá para ensinar? Ah, também dá, fácil. Sônia Presta. Sônia Presta lançou recentemente em apresentação na Mystic Fair seu novo CD. Ô, Sônia, me ajuda, como é que é o nome do CD? Ho'oponopono. Traduz. Ho'oponopono, que é uma palavra havaiana, é um mantra, na realidade, utilizado para limpar memórias negativas. Então, é um mantra que a música que eu gravei é uma música, né, onde existem as frases que nós pronunciamos nesse mantra, que é o sinto muito, por favor, me perdoe, obrigada, eu te amo. Ele é gravado em inglês e, no final, eu fiz uma adaptação em português também. Repete. Essa música já existe, né? É uma regravação. Repete muito antiga. Mim. Ho'oponopono ou Ho'oponopono, tanto faz. Não deu? Ho'oponopono. É mais fácil, Ho'oponopono. Depois se acostuma. Você é muito simpático. Esse teu CD, o título Ho'oponopono, não é? Ho'oponopono ou Ho'oponopono. Isso. Certo? Como é que é? Olha, esse CD eu fiz... Não é o CD, é o Ho'oponopono. Não me enrola. O que você quer saber? O Ho'oponopono ou Ho'oponopono, a pronúncia? Eu vou ficar falando aqui. Ho'oponopono. Brincando. Tem dois Os. Por que é espiritualista? Por que você considera espiritualista? Porque justamente pelo mantra e pelo poder desse mantra. Na realidade, eu gravei essa música e esse CD acabou seguindo mais ou menos essa linha, porque os benefícios que o Ho'oponopono proporciona às pessoas, esses benefícios são reais. E não sou eu que falo, nada, é a história mesmo do Ho'oponopono, desse mantra havaiano. E eu sou praticante do Ho'oponopono e sou testemunha e converso com milhares de pessoas, não digo milhares, mas centenas que ligam, que conversam e contam os benefícios. Então, eu me encantei pelo Ho'oponopono. E eu resolvi passar através da música, porque as pessoas falam, mas como é que são essas frases, né? Escreve para mim. Então eu falo, ao invés de escrever, escute a música. Então eu quero escutar e já frases, pratique. Pelo menos um pouquinho dessas frases. Essas frases que são facílimas de fazer e coloque sempre o seu nome antes. Então, antes de fazer as frases, nós fazemos assim. Por exemplo, Zancopé, sinto muito, por favor, me perdoe, obrigada. No caso, obrigado, porque você que vai fazer para você. Então, o Ho'oponopono é um mantra que... tem pessoas que, quando você fala mantra, a pessoa fala, mas essa pessoa, aquela zen... Não tem nada disso. Um mantra é simplesmente uma oração, né? Como no catolicismo ou como em qualquer religião, independente da religião, você pratica essa oração e observa o benefício, como um Pai Nosso, como uma Ave Maria, que eu também gravei nesse CD. Eu gravei Ave Maria de Gounod, isso, que é uma música que eu canto muito em cerimônias, porque eu sou cantora e sou uma cantora. Quando eu te anunciei aqui, cantora Sônia Presta. Como é que a cantora canta um trechinho da Ave Maria de Gounod? Você quer que eu cante uma Ave Maria de Gounod? Eu canto. Pelo menos um. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. If.
If I had eu não decorei o If ainda, então vou só cantarolar para você. If é uma música, uma regravação dos anos 70, do grupo Brad. Eu sou apaixonada por essa música. E eu gravei essas outras músicas na linha do ritmo e da melodia e das palavras. Na realidade, são músicas que você coloca esse CD e viaja no tempo, viaja no presente, para trazer para você emoções do presente, não do passado, porque a gente tem que viver o presente, né? Se as emoções do passado te trazem essa sensação, então as viva hoje, né? Traga o presente. Eu sou fã dos anos 70, faço show de anos 70, de pocket, de baladas mesmo. Então, colocando essas músicas, eu procuro trazer para as pessoas a mágica dos anos 70, o que foi aquela emoção, né? O que foi aquela década maravilhosa que transformou o ritmo e transformou a ideia de musicalidade nas pessoas. Então, eu espero que com essas músicas, revivendo essa história, as pessoas se sintam bem. É isso que eu quero com esse CD. Tá bom. Bem-estar. Depois eu vou, de novo, insistir a você aqui. Então, só uma cantaroladazinha de algumas outras músicas, tal. Bom, com música, né, uma boa ceia, um bom Natal comemorado com quase todo mundo, praticamente todo mundo, né? O mesmo se dá com seus símbolos, a árvore, os presentes e a clássica ceia, símbolo de confraternização entre as famílias e constante tema de discussões pré-natalinas para a definição de seus pratos, né? Meu caro Marco Chineff, como é que a gente define esse cardápio? É muito fácil. Primeiro a gente traz um pouco da história, né? A ação de graças, porque nós somos colonizados por portugueses e educados por americanos, né? A gente adora imitá-los, no caso. Então, como é que é? Repete, é interessante isso. Então, nós somos descobertos por portugueses e educados por americanos. Sim, muito bom. Então, em 1621, mais ou menos, data a ação de graças, que é a alegria da colheita, aquela coisa toda, o peru de Natal com aqueles molhos agridoces, aquela coisa toda. Aí já vem o panetone de Milão, toda essa tradição de panetone. Dizem que o Tony fazia para a namorada dele, que era o pão do Tony. Vai saber se é verdade, mas é mais ou menos isso, né? E os italianos também introduzem a lentilha, tá? Que eles falam que lentilha no ano novo, dinheiro no bolso o ano inteiro, né? Tá? Então, tem toda essa parte histórica. Agora, como é que se define a ceia? Não se define mais como se definia antigamente, se definia antes pelo bolso. Hoje, pela globalização, está muito mais fácil. Você pode pegar produtos, por exemplo, eu cito sempre um azeite trufado, ninguém tinha acesso a isso. Tá? Quando eu falo de trufa, a pessoa é trufa da Toscana. Sim. Um azeite trufado custa R$35, 200 ml. Custava 200, hoje custa 35. Ainda é caro? Ainda é. Só que um fio disso, que significa menos de R$1, dá sabor a uma mesa inteira. Entendeu? Porque é um azeite muito intenso, muito forte. E hoje você vai poder fazer, você consegue fazer um bom frango, um bom Chester, que é um híbrido, a gente sabe, né? Que foi inventado nos anos 80 aqui no Brasil, por um grande frigorífico aí de renome internacional, mas ele é inventado aqui nos anos 80. Foi desenvolvido aqui? Foi desenvolvido aqui. Chester nada mais é do que peito de frango. Chester é peito, né? Então, Chester com certeza. Deram uma injeção de academia no frango. Frango siliconado. Isso. Mas quando o Chester está assim ainda, com esse excesso de, vamos dizer assim, não é nem hormônio, é uma série de coisas que eles dão, né, para poder aumentar a produção de... Com certeza, mas não é só o caso do Chester. Não. O próprio frango que você come no dia a dia é a mesma coisa. Hoje eu não como mais, até por isso que eu te pergunto. Eu parei de comer frango, eu não como carne há muitos anos, e frango eu parei de comer até há pouco tempo, por causa desse... Eu tenho, na realidade... Você é vegana? Eu não sou nada. Eu não como frango, carne e eu como peixe. Eu não considero nenhum tipo de... Mas eu penso que os frangos, eles não estão nada saudáveis para a gente, na verdade. Não, nenhum tipo de alimento está saudável. E a grande realidade é que hoje você pode tudo, certo? Desde a família mais humilde, a família mais rica, ele pode ter tudo à mesa pela globalização, né? Porque as importações e exportações estão super comuns. Hoje a gente não anda mais em carroça, como diria Fernando Collor, anda em bons carros, e isso se deve também
a essa globalização, a essa abertura. Então você consegue produtos bons. E o que não denigre em nada, que as pessoas têm que entender, é que um belo frango com belos molhos agridoces, um arroz simples, agrego, com frutas, né, uma rabanada de panetone, uma rabanada de pão, é uma mesa barata, farta, certo? E não precisa essa coisa toda para definir o Natal. Qual seria a opção, lombo ou peru? Na minha opinião, nenhuma das duas. Eu acho os dois secos e sem sabor. Eu faria uma bela costela ao barbecue, né, e faria frango mesmo. Um belo frango assado, ou alguns frangos assados, ou coxa e sobrecoxa. Eu vou mais pelo sabor mesmo, não tanto pela tradição. O que ela falou que não come, mas o Chester não é desenvolvido em academias? Em academias, exatamente. Para desenvolver os peitorais. É que nem o foie gras, né? Fica lá sofrendo, sendo injetado. Foie gras é outro, que ela faz o comentário, é outro, né? O foie gras é outra forma de desenvolver o já é bem mais fígado, cruel, né? Bem mais cruel, Bem, lamentavelmente. Mas a gente, quando saboreia, não pensa nessas coisas. Exatamente. Se pensar, não... A legislação está come. mudando também na França. Se pensar, não come, né, Ariane? É verdade, não come. Bom, Gontoff, com sua experiência de 28 anos, eu tenho aqui, você consegue aprender o que quiser. Um livro de sua autoria, não é? Você escreveu o livro, como é que é? Estratégias e dicas do aprendizado que podem ser aplicadas em qualquer área. Exato. Eu tenho uma experiência como professor de inglês, né? Sim. Então, muita gente, onde eu vou, eu estou na fila do banco, começo a conversar com a pessoa que está na frente, eu falo, sou professor de inglês. Imediatamente a pessoa diz, eu preciso voltar para o inglês, eu preciso aprender inglês, por que eu não estudei inglês? E eu comecei um blog há muitos anos sobre dicas para aprender inglês, que na verdade o blog não ensina inglês, ele dá estratégias de aprendizado. O que você faz para aprender melhor? Porque as pessoas se preocupam muito em aprender gramática, vocabulário, mas às vezes não sabem como estudar. E meu blog fez tanto sucesso que virou um livro que se chama 101 Dicas para Aprender Inglês com Sucesso. É outro diferente desse. É outro diferente desse. Você consegue aprender o que quiser, é um, e a outro... Esse é 101 Dicas para você aprender inglês com sucesso. Onde eu dou estratégias de aprendizado para aprender inglês. Então eu digo assim, ouça músicas em inglês, não tenha medo de errar. E muita gente que leu meu livro dizia, nossa, mas esse teu livro é tão bom que serve para aprender qualquer coisa, não só inglês, porque se você usar aquelas estratégias, você aprende qualquer coisa. E aí foi que eu tive a ideia de escrever esse livro, que é um livro de estratégias de aprendizado. Quando eu sugeri para o meu editor, ele disse, você não acha muita pretensão sua querer ensinar tudo? Eu falei, não, mas eu não ensino nada. O livro é estratégia de aprendizado. Então ele diz assim, para você aprender, tem que se esforçar, porque a pessoa acha que é tudo fácil, ela quer que as coisas venham até ela. Então eu dou estratégias, não tenha medo de errar, se esforce. E assim, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa aprende de um jeito. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então eu digo, você quer aprender? Tente assim, tente assado. Se não der certo, experimente de outra maneira. Então, são estratégias de aprendizado que pode ser aplicada para aprender matemática, inglês, culinária, né, etc. Várias coisas. Você me deixou curioso. Por que 101? É um número assim, para você botar 100 fica muito comum, né? Então, põe 101. 101 fica mais dálmata. Pode ser pelos dálmatas. Por que não pode ser 99? Para parecer que é mais, né? 99 é incompleto, é isso? Incompleto e 101 parece que tem alguma coisa a mais, né? Aí é uma estratégia de marketing. Na verdade, eu tenho muito mais dicas no meu blog. Sim. Eu já estou com 600 e tantas dicas. Certo. Né? Mas aí eu completei algumas. Assim, Mas nesse caso, no algumas livro coisas. aqui, você consegue aprender o que quiser. É uma derivação das 101 dicas, não né? é uma derivação daquele livro, é um outro livro com Sim, outras sim, é isso que eu quero saber. É outra, quer dizer, então não outra fica coisa. na 101. Fica, Já são muito mais. Já vem muito mais Muito aqui. mais. Outras abordagens seria dessa forma? Exatamente. Você Tem gente que aprende, existem umas teorias, né, de estratégia de aprendizado. Tem gente que é muito visual. A pessoa aprende, ela precisa ver, ela precisa desenhar. Tem gente que aprende assim, desenho Escrevendo. uma figura. Tem eu, quando estou tentando me lembrar de uma coisa que eu aprendi, eu lembro assim, estava no cantinho direito da página. Eu sou uma pessoa visual. Tem gente que aprende mais auditivamente. Então, se a pessoa for numa aula e ouvir aquilo, ela já aprende. Nossa, impressionante isso, né? Então, eu, como professor, eu sou uma pessoa visual. Eu gosto de desenhar na lousa para meus alunos. E tem aluno que não se beneficia disso. Para aquele aluno, ele teria que estudar de outra maneira. Então, o professor, quando ele vai dar uma aula, ele tem que pensar em todos os tipos de alunos também. Eu tenho alunos que aprendem. Tem aluno que, para aprender, precisa se mexer. Você vê que eu mexo muito a minha mão, né? Tem gente que, para aprender, precisa tocar. Se o cara não botar a mão no copo, você vai na loja e fala assim, deixa eu ver.
Vem com a mão, né? Zé, se você olhar só com a mão, só com o olho você não aprende. Então você tem que dar oportunidade para o aluno também de fazer isso, de levantar, de mexer. Então eu digo para as pessoas, se você não está aprendendo, às vezes, levanta, ande pela sala enquanto você está aprendendo, pegue as coisas. Isso vai te ajudar a aprender. São estratégias. Essa gesticulação cada que você se refere é também uma estratégia. Mas não é uma estratégia. Assim, eu sou assim, eu falo Isso. assim, né? Se eu tô em países que as pessoas Fala não com as mãos. gesticulam muito, eles ficam olhando para minha mão, assim, porque eu mexo muito, Eu também. né? Então, eu como professor, eu digo para os alunos assim, open your book, eu faço já o gesto. Às vezes eu estou dando aula para quem já sabe inglês e aí o gesto vai junto, que eu já estou tão acostumado. Mas tem pessoas que se beneficiam disso, de precisar se mexer, de levantar. A gente tem aquele aluno que gosta de ficar em pé e o professor fala, senta! Às vezes não, é ruim para o aluno, para ele ficar em pé e se mexer, é melhor, ele vai aprender mais. A nossa educação realmente deveria mudar e implantar a PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística, justamente para todos os alunos se beneficiarem da educação. Seria realmente muito melhor. E esse livro é bom para alunos e para professores também. Porque você aprende a planejar uma aula mais assim, global, para todos os tipos de alunos. Tem várias técnicas aí, Marcos, também na gastronomia, que ele está dizendo serve para ensinar. Tem. Hein? Tem. Eu trabalho de uma forma diferente. Eu faço da sala de aula uma cozinha, como se ela estivesse funcionando como cozinha, com a mesma pressão que é terrível a pressão dentro de uma cozinha. Né? A gente passa horas e horas, 4, 5 horas debaixo do mau tempo, quando o restaurante está lotado. Então eu dou esse tipo de aula para que ele viva, para que o aluno viva aquele momento realmente. É uma didática totalmente diferente. Tem gente que gosta de dar aula, tem aula demonstrativa que eu não pratico. Né? Eu pego a aula demonstrativa e distribuo, nem que seja um grão de arroz para cada grupo e ele vai ter que executar. Tá? Porque eu sou apenas um mensageiro, eu tenho conhecimento. O professor é fogão. Tá? O tempo vai dizer se você é bom nisso ou não. O fogão é que vai te ensinar. Né? E a paciência, essa coisa toda. E aguentar o chefe gritando na orelha também, né? Que não é fácil. Ariane, muita gente sonha em participar de um programa de TV, sendo entrevistado sobre sua vida e sua carreira, mas que uma consagração pode ser uma chance de se projetar para o sucesso. Porém, quando a oportunidade aparece, sonho vira pesadelo. Vira mesmo? Muitas vezes pode acontecer, né, com algumas Sim. pessoas. De repente, a ansiedade, o nervosismo, né, a falta de preparação, não sabe, de repente, onde começar. Aí que é interessante, porque dar uma entrevista de televisão pode ser muito prazeroso quando falar com um amigo. É assim, fica esse bate-papo gostoso e interativo. Isso é a televisão. Porém, até chegar nesse bate-papo prazeroso e interativo, se a gente tiver uma preparação, algumas técnicas, fica muito mais gostoso. Você já vai segura para a sua entrevista. Isso que é o bacana. Daí a ideia do workshop. Isso, daí a ideia do workshop, que a gente já começa apresentando o workshop com um trabalho de pesquisa. Porque para quem não é da televisão, para quem é da televisão é muito simples participar de uma entrevista. Mas para quem não é, de repente surge a insegurança. E por onde começar? Começar pelo trabalho de pesquisa. Qual programa eu vou participar? O programa é ao vivo, o programa é gravado. Como é o apresentador, assista alguns vídeos do apresentador, porque é muito fácil ser telespectador, é gostoso, né? A gente assiste, a gente se diverte ali sendo telespectador. Mas é diferente ir e participar, você estando ali na mesa, né? Claro que conhecimento do assunto o profissional vai ter, certo? Sim. Porém, as técnicas, de repente, que roupa eu vou usar, o que não falar, na hora do branco, o que eu devo fazer, porque acontece, é natural. Então, tem diversas técnicas interessantes aí para a gente começar esse trabalho. E o treinamento que a gente faz também um pouco antes. É até interessante fazer um trabalho de gravação para a gente assistir. Mas não é fácil fazer uma gravação. Não, hoje é. Ó, hoje é fácil. Hoje a gente pega o celular, chama um amigo. Vou dar uma dica para quem está em casa e, por enquanto, não vai participar do workshop porque é final de ano, viu? Em janeirão a gente te espera. Mas pega um amigo, um celular, todos os celulares, a maioria deles já filma hoje, não é? Então pega lá sua mãe, um amigo, etc. Faça com que essa pessoa faça as perguntas, tá? Nada decorativo, gente, porque a entrevista é muito espontâneo.
Então, faça as perguntas e vá respondendo. Depois se assista. A Sônia não tem problema, que a Sônia está ambientada, né, Sim. com o cenário, com câmeras, mas no caso do Carlos Gontoff e também do Marcos, né, Eu tô bem ambientado também. não, mas não é o habitat, vamos colocar também assim, é. né? Não, Também não é. seria o Também profissionalmente eu apresento também, um programa de TV também mas dentro da sua área. dentro da minha área, claro, na Então, RGE. o professor tem 101 dicas de como Sim. aprender inglês, né? Sim. E como você aplicaria alguma orientação para ele? Acho que pode dizer aplicar a orientação para ele. Sim. Bom, vamos começar aí. Bom, você já veio preparado, né? A gente começa pela pesquisa e depois a gente já faria de uma certa maneira com que você as perguntas específicas. Eu falaria para você, Carlos, né? Carlos, fala para o pessoal de casa algo interessante para eles começarem o treinamento em casa, para se aprender inglês, no caso. Então, as 101 dicas. Dê algumas dicas especiais para a gente, de forma natural. Alguma dica primeiro, começar a assistir filmes em inglês, sem legenda. Né? Você vai ajudar você a se acostumar a ouvir os sons da língua. No começo você não vai entender muito, então eu digo assim, não fique nervoso, ou fique ansioso por não ter entendido muito. Com o tempo você vai entender mais. Então, assista filmes, comece uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso vai ajudar você a entender mais em inglês. Essa é uma Entendi. dica inicial. É algo simples e fácil, né? Para o Marcos, apesar dele ter experiência e tal. Sim. Não, vou aproveitar, vou workshop. Claro, agora. claro. São dois programas em um. Para o Chinef, assim, o que eu acho muito interessante, eu particularmente gosto muito, acredito que o público também, como ele é um chefe de cozinha internacional, ele tem uma vasta experiência mesmo neste cenário, então eu já colocaria em prática. A entrevista dele é um formato totalmente diferente. Então, interessante. é ali a receita na mão, a simpatia, que eu acho assim, que naturalidade cabe em qualquer lugar. Certo? A gente tendo um bom senso, a gente tendo uma elegância, acho que a naturalidade vem. Não tem que ser cartas marcadas, faça isso, faça aquilo, não. Eu vou aproveitar o que a pessoa tem de melhor. Por isso que o workshop é muito individualizado. Por quê? Porque o que o Marcos tem de melhor? A espontaneidade dele, ele é muito inteligente, ele é criativo, ele sabe colocar ali receitas diferenciadas, ele sabe trazer o público para si. Então, com certeza, ali seria uma receita na prática mesmo, aquela brincadeira gostosa e trazer o público para brincar, porque as pessoas que estão em casa, num programa de variedades ou num programa mais descontraído... Porque são eles querem se situações divertir. diferentes do São Gontoff situações e do diferentes. Chinef. Você Totalmente acaba de diferentes. colocar aí um diferencial muito grande, o professor, né, e o cozinheiro. E o cozinheiro, Cozinheiro. que a gente brinca na cozinha, Não, né? sim. A A gente realidade, brinca. essa palavra cozinheiro é muito bonita. Sim, sim. Ela é muito bonita. Eu sei que porque... não ofende, por não, isso que eu tô colocando. não, é um elogio. Sim, é um sim. elogio porque chefe que não é cozinheiro não é chefe. Sim. Certo? E eu sou de uma geração, eu, Alex, o Que Patrick ouvia essas e tal, músicas que a Sônia Presta Dos está anos- cantando. Eu sou de uma geração que, quando o glamour veio para o Brasil de ser Sim, chefe, sim. tá? Nós fomos os cozinheiros que viraram chefe. Isso é um diferencial muito importante. Né? A gente não estava primeiro na faculdade para depois virar cozinheiro. A gente nasceu ajudante de cozinha, cleaner na Europa, ajudante de cozinha, lavando prato, essas coisas todas, picando ali, picando folha, picando cebola para os grandes chefes, foi aprendendo, virou cozinheiro, e aí o Laurent Suandot chega na época, 94, 93, e traz todo esse glamour da França do que é ser chefe de cozinha. Por isso está esse boom hoje, né? Impressionante. Agora, E exatamente isso. Então a gente foi se acostumando, entrevista para cá, entrevista para Sim. lá, e a coisa foi ficando natural. Agora, Zancopé, sabe o que eu acho interessante, principalmente no caso do Carlos? É assim, porque a maioria dos brasileiros, grande parte, até pesquisas, diz que tem muito medo, até medo de aprender o inglês, porque acha uma língua muito difícil, o que não é. Então, eu acho muito interessante popularizar o inglês como forma de entrevista, é até uma maneira de você vender o inglês, se vender como professor, mostrando a facilidade, porque tudo é fácil. Tudo nessa vida é fácil, gente. Só depende de Desde que estudo. você domine o assunto. Sim, estude, Mas você só vai pesquise, não é? dominar a partir do momento que você
praticar. Sim. Ninguém começa dominando. Verdade. Eu digo para as pessoas assim, você não tem que ser bom numa coisa quando você vai começar. Você vai ter que ser bom lá no final do processo. Que a pessoa diz, eu não vou estudar inglês porque eu sou ruim de inglês. Mas Por quê? justamente por isso que você vai estudar. Você já estudou, eu né? sou ruim de cozinha, eu não vou nunca cozinhar. Não, você começa. Se e um fosse dia bom, já tava você fazendo, né? então, Já tava você falando, tem que- já tava Você cozinhando. tem que pensar lá no futuro, não agora. você- Eu não vou dançar porque eu sou ruim de dança. Não, E não vai. pode se limitar, Talvez você né? nunca seja um dançarino do Bolshoi, mas você quer aprender a dançar, você consegue, mesmo você sendo mais velho. Você Eu não começa. consigo, cara. Pra você Ele dançar, realmente não consegue. Provadamente eu não consigo. você pode melhorar um pouco. Você pode Meu não estilo é o ser. estilo tábua. Mas vocês não acham? Mas no caso da Sônia aqui, Sônia, eu nunca me arriscaria a cantar, porque eu desafino até para bater palma. Né? Então, Mas cantar, Eu estou cantar com é- você, cantar mas- é como tudo. Eu A Ariane acho que canta muito bem. Mas é o querer, não é? Se a gente não Sim. quer, como ele fala, eu não quero dançar, porque ele já, para ele, não é o objetivo dele, né? Eu acho que o querer, a pessoa que fala, mas eu não canto nada, eu nunca cantei. Mas tem muita vontade de cantar. Aí o querer dessa pessoa, em algum momento, ele vai. Você já quis cantar alguma vez na sua vida? Isso está no seu coração? foi aquela vaia preliminar, né? Então, a preliminar já te limitou. Aí cortou todo o seu talento. Aquele talento que a gente preliminar é sabe, ótimo. que com essa voz, Sancopé, eu creio que existe Fui fazer um cantor. show, o maior público ausente na história do show. Não, a música, olha, eu vou te contar. Nem eu, a família. eu já dei aula de Nem a canto. Eu desafino, nem a família. Não, eu vou te falar, eu já dei aula de canto. Uma vez para uma menina de 15 anos, 14 na época, que ela tinha um sonho de cantar na festa de 15 anos dela. Essa história é muito legal. E era o sonho da vida. Eu quero entrar na minha festa de debutante cantando uma música dificílima, assim, um musical. E a menina realmente estava totalmente crua, não tinha experiência nenhuma, desafinava falando. Quanto aquela tempo coisa de da preparação? época. Foram 2 anos. 2 anos. Um Quase bom 2 tempo. anos. Mas, na época que a gente começou, realmente ela sabia do limite dela, mas o sonho dela e a vontade era tão grande. Bom, enfim, resumo da ópera, ela entrou cantando a música, desceu a escada com o microfone. Hoje em dia, ela está fazendo musicais, ela está fazendo peças de teatro. Então, aquela coisa do sonho. Ela tinha as limitações que ela sabia que tinha, mas a vontade era muito grande. Então, quem sou eu para dizer para uma pessoa, você não pode fazer isso? De jeito nenhum. Concordo. Isso é uma bobagem que a gente vê em muitos cursos, em muitos profissionais. Olha, você, desculpe, mas você não vai cantar na sua vida. Que horror! Que crime é esse? Quem tem esse poder, na verdade, na vida? Todo Obrigado, mundo pode Sônia tudo. Presta. A gente precisa ir para o intervalo. Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Xixi? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Xixi no banho. Queremos que todos façam. Homens Mulheres. Crianças. Brasileiros. ou não, nobres, Plebeus. Músicos. Desportistas. pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras, Lendas gregas. pessoas boas, Pessoas não tão boas. gênios da arte, Gênios da ciência. trapezistas, amantes, Pessoas de outros planetas. fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Solta o xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015.
Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está com Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Câmara aprova em segundo turno, com voto favorável, unânime de 398 deputados, aposentadoria integral por invalidez ao servidor. Proposta de emenda à Constituição 434/14, que garante aposentadoria integral ao servidor que se aposentar por invalidez, independente do motivo, depois de aprovada pela Câmara em segundo turno, segue para o Senado. Atualmente, o valor integral só é pago em caso de invalidez por acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave prevista em lei. Vale lembrar que a PEC 434/14, aprovada pela Câmara em 16 de dezembro, é um projeto da deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro. Para saber mais, acesse o portal da Câmara, www.câmaraleg.leg.br. leg.br. Sônia Presta conosco hoje, cantora, jornalista Ariane Fonseca, o professor de inglês Carlos Gontoff e o chefe de cozinha Marco Schneff. Gontoff, você tem um livro, a gente estava falando, você trouxe aqui, você consegue aprender o que quiser. Você tem 101 maneiras de aprender inglês. 101 dicas. 101 dicas, né? Para aprender inglês com sucesso. E tem um outro que você tem mais dois, na verdade. Tem um que se chama Aprenda Inglês Cantando e Aprenda a Cantar em Inglês. Qual é a diferença? Eu recebo muito e-mail de cantores. Maldade, né? Da minha parte. Eu recebo e-mail de cantores que dizem assim, Carlos, eu tenho uma banda, preciso cantar em inglês, eu não quero saber falar inglês, eu quero saber cantar em inglês. Porque tem cantor que enrola. Não sei como, não ouvi você cantando em inglês ainda. O cara vai dar um show e começa assim, As with us again, as with us again. Eu, como professor de inglês, me dói, eu não consigo me concentrar. Então tem gente que só quer aprender a cantar inglês. Então o livro dá dicas assim de pronúncia, de você, digo para ele, leia a letra da música. Carlos? Você aprende ouvindo. Para a pessoa que gosta, que canta, ela tem um ouvido musical. Eu trabalho muito, inclusive, com uma música australiana, uma música havaiana, como você falou, do Lilo and Stitch. Aquela, wiki wiki, my love, hello. Porque eu digo assim, você consegue, se você ouvir e cantar, muitas vezes, você consegue aprender. E eu dou também, tem pessoas que querem aprender inglês com música. Então o cara está aprendendo passado em inglês. Eu ensino como você procurar na internet, achar músicas que tenha verbos no passado, que você cantando, você canta no chuveiro, canta enquanto cozinha, a música fica na sua cabeça e você, quando for falar, você acaba falando inglês corretamente porque você teve o input da música, né? E eu tenho o quarto livro, que é um livro de peças de teatro para você aprender inglês. É um livro em inglês, chama Todos The Classroom. Relacionados ao inglês. Todos relacionados ao inglês, com exceção desse. Se chama The Classroom is a Stage. Sônia, Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma música em inglês, né? Inclusive a gravação original dela é
só em inglês. Eu fiz uma versão final da música em português, mas ela começa em inglês. Não faz essa maldade comigo, já perguntei 3 Então vezes, vou você... cantar. Quer para cantar? Né? A música começa assim. Você é muito simpática. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. These are special words. God sent you a song. These are magical words God gave to a song. Ho'oponopono, Ho'oponopono. Sinto muito, por favor me perdoe. Obrigado, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe. Obrigado, eu te amo. Estas são palavras que Deus nos mandou. Estas são palavras mágicas de amor. Ho'oponopono. Parabéns, parabéns, Sônia Presta. E o inglês professor... tá bom, viu? O inglês Passou? Ela tem uma voz linda e ela canta com inglês bom. Todas as palavras. Todas as palavras que ela cantou são em inglês. Chinef, eu não estou aqui. Pergunta para ele o que você ia perguntar. Então, pergunta ela pro estava Gontoff. aprovada. Tá, porque tem gente que enrola, então canta coisas que não são em inglês, mas ela cantou direitinho a pronúncia. Quando ela fala o this, ela põe a linguinha pra fora. Não fala this, né? Que o pessoal fala the book, the, né? Então ela tá de Você parabéns. sabe que, professor, eu morei uma época nos Estados Unidos, né? Obviamente eu falo inglês, mas não me considero, enfim, eu falo inglês, italiano, por conviver, por viajar. Não tive aquele estudo, né, de escola de British, nada. Enfim, meu inglês é um inglês prático, estudei um pouco e tal. Então, quando eu morei uma época lá, eu cantava lá também, em casas americanas, e também cantava numa casa brasileira. E eu lembro que o dono da casa brasileira falava assim: cantor brasileiro que vem aqui, quando canta, não tem sotaque. Porque quando a pessoa começa a cantar em inglês, você perde o sotaque. E você sabe o que eu fui observando? Claro, obviamente que a pessoa tem um conhecimento. Começa a cantar em inglês, é muito mais fácil perder o sotaque durante a música do que falando. Porque a musicalidade do artista, do musicista, né, acaba entrando na pronúncia das palavras, justamente, né? Como se fosse decorar uma melodia. Se você decora a pronúncia, para quem é músico ou musicista, acaba ficando um pouco mais fácil, né? É que são duas coisas distintas. A pronúncia é como você faz o som. E o sotaque é a entonação. Sim, sim. A entonação é a melodia. Então, cantando, você tem a entonação da música. Mas fica mais fácil para quem canta. Uma curiosidade. Eu falo mal francês, mal inglês, mal italiano, bem espanhol e mal português. Mas cada vez que eu vou para esses países cozinhar, em uma semana eu estou readaptado Não é verdade? e falando quase que normalmente. Por que isso? É a necessidade de? A necessidade faz você falar também. E tem duas coisas. Existe aqui o inglês. Você quer falar inglês apenas para se comunicar, para sobreviver, você não se preocupa em falar É o corretamente. information, Então, né? assim, Não se tem você dúvida. vai, É um método... você consegue falar, você dá a sua aula. As pessoas que vão na sua aula querem aprender a cozinhar. Se a pessoa conseguiu aprender, tudo bem. Você não precisa ter o inglês. Mas eu concordo com né? você. É Mas você impressionante. tanto Quando a no gente exposto- viaja, em uma semana você muda e abre seu ouvido. Eu creio que é isso, né? O seu inglês melhora muito. Aqui, falar inglês, parece que a gente vai travando Não, e o próprio um pouco. dialeto do país. Eu sou gaúcho. É. Ninguém nota, porque eu não tenho quase mais sotaque. É verdade. Eu fico uma- Bate. Fica Mas 5 minutos com o Eu gaúcho. fico uma semana com meu filho, com Mas meus já está irmãos no falando. sul, é tchê pra lá e tchê pra cá e volta tudo, como se fosse verdade. uma coisa natural. O E cérebro aqui- é um barato, né? Ele acaba É, de- adapta tudo, né? A Ariane não tem esse problema, né, Ariane? Ah, eu tenho. Então, justamente, principalmente o problema do sotaque, que eu Não, sou não do fala mais interior, forte né? agora. Sou do interior. Agora eu vou começar a corrigir o R, porque eu tô Mas falando. o seu R não é. Não, é né? natural, mas já foi muito Mas pior. Você prestou atenção nisso. Então, e a gente como jornalista e Você tem que fazer um apresentador, sotaque neutro, a né? gente tem que fazer, assim, um sotaque neutro. E aí eu usei algumas técnicas, até aprender inglês foi muito bacana para mim. Agora eu estou entrando na aula de canto, que eu sou assim como você, não tenho afinação nem para bater palma, mas eu vou conseguir, viu? Mas para quem fala inglês, o interior é maravilhoso, porque É verdade. Já fala o R, o se R é importa, muito melhor, Da é maneira verdade, né? correta. Não, É. é verdade. O Por- professor sempre falou Porta isso. no interior é door. Você fala porta. É muito melhor.
Eu digo para as muito pessoas, querem melhor. aprender inglês, passam um fim de semana no interior de São Paulo, vai para Piracicaba. Sim, mas isso é muito interessante até o sotaque, até mesmo para, por exemplo, no workshop, porque a gente tem que tomar cuidado. Em alguns casos, a gente tem que até procurar um profissional, ir num fonoaudiólogo para resolver este problema, porque a linguagem tem que ser nacional. A gente tem que falar uma linguagem. A gente, de repente, se a gente não regionalizar muito, é muito mais interessante para o telespectador, porque não fica algo muito cansativo. Verdade. É bom. Tem faz esta orientação também, olha, Sim. procure um profissional, porque teu sotaque, quando você fala Bernardo, não é simpático, vamos colocar dessa forma. Não é tão simpático. Olha, a orientação profissional quanto ao sotaque, nem tanto, mas mais quanto à gesticulação. Às vezes a pessoa eu digo assim, aprecie as palavras, né, as vogais, aprecie a palavra, dê entonação. Então, mais por conta disso, para você ser melhor interpretado do que até mesmo do sotaque. O sotaque já teve um ou outro, mas não do interior. Aí já foi do Rio. Sem nenhuma, né? Mas no caso do Gontoff e do Chinef, eles gesticulam bastante, né? Eles, durante o momento que eles estão aqui, eles fala com as mãos. Gesticulam bastante e tal. No teu workshop, teria alguma orientação nesse aspecto? Tem também, Zancopé, sim. Eu gosto muito da naturalidade, como eu mesmo disse para você. Tem algumas gesticulações que não são apropriadas para a televisão, que às vezes é costume. Eu coloco até alguns apelidinhos, mas aí você vai ter que participar do workshop para descobrir. Talvez seja impróprio para o horário. Mas, assim, é muito interessante. Assim, eu peço para que quem está assistindo o programa tome cuidado. Uma gesticulação com as mãos para frente é interessante. É bacana. O brasileiro, a maioria das pessoas falam com a mão. Não adianta, origem italiana também, que tem esse hábito. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não ficar grande no vídeo. Olha só, é uma telinha muito pequena. Imagina se eu abro meus braços assim. Eu fiquei sem mão. Fiquei sem a mão. Então, gesticule para frente, dê entonação. A mão ajuda também na entonação, é muito interessante isso. O que o Gontoff colocou, quando ele abre o livro, ele faz o gesto de abrir o livro, né? Tudo isso Não sei se quando ele diz que mexa bem, você vai pegar a colher e vai mexer, sim, vai mexer. a panela e tal. Não, mas E é legal é também interessante. Para a linguagem, né, neurolinguística. Nosso maior apresentador do planeta, né, Silvio Santos, traz sempre para dentro, né? Se vocês observarem as mãos dele, quando ele fala, ele está sempre... A mão dele, ele vem para dentro. É que ele traz o povo para ele, Ele traz, né? Exatamente. Então, acaba dando essa no subliminar da coisa. Então, vem. Então, ele usa muito a mão para isso, né? Quando você vê, a coisa né? O Silvio Santos não tem parâmetro. Mas quando você for estudar, exatamente, tudo ali tem um significado. E assim, ele fica mais, assim... Ele domina, ele enche o vídeo. Enche. Ele, a cada minuto, ele consegue se superar. Isso que é o mais incrível de tudo. Assim, eu estava no Teleton assistindo, e eu cheguei bem na parte que ele estava apresentando. Assim, ele é tão espontâneo que eu acho que só cabe ao Silvio também ser espontâneo daquela forma. Eu acho Chinef, final de ano, cardápio mais leve, informal... Ele é leve em termos, né? Primeiro enche a sua geladeira de cerveja e champanhe, que é a melhor receita. Aliás, cerveja é uma coisa que tenho usado muito, tá? Eu conheci 3 caras assim... Você é cervejeiro? Também, não tanto quanto os meus sócios no restaurante. O Marcelo Bonato, o Marcelo Ribeiro e o Sidney Martins, de Santo André, fizeram uma cerveja, a Suméria, uma cervejaria, e eles fizeram uma German Pilsen muito boa, uma Indian Pale Ale, que é mais forte, mais lupulada, né, mais lúpulo, e fizeram uma cerveja de Cambuci. E virou mania nacional e está virando mania internacional. Aí nós resolvemos juntar a culinária e hoje a gente trabalha com uma culinária celta, né, que são costelas enormes de boi, a palheta inteira do carneiro, mas tudo temperado com cerveja. Fazendo esse cruzamento. Tenho feito um estudo já de meio ano, já estão em 190 receitas, com cervejas, diferentes tipos de cerveja. Depois vira um livro isso.
até para o pessoal estar acompanhando. Mas ano novo, a gente, lógico, toma um pouco mais de bebida e tal, aquela coisa toda, mas vá no trivial, vá no mais comum, compre uma boa costela. Toda a carne que está perto do osso é mais saborosa do que qualquer outra carne. Tá? Existe um tipo de cupim também da terra da Ariane aqui, que é o cupim casqueirado, né? Que você assa o cupim ele sem sal, né? Aí você faz uma mistura de caldo de frango, caldo de carne, um pouquinho de colorau e farinha de rosca e vai temperando o cupim e fatiando. É sensacional também, tá? É só entrar aí no meu... manda um e-mail para mim que eu mando essas receitas. Qual é o endereço? Tá? O e-mail é marcoschinefe@gmail.com. marcoschinefe@gmail.com. X-I-N-E-F. Né? Exatamente. X de xícara, I de igreja, N de Nair, F de faca. Gmail. Tá aí. Professor Gontoff, o Carlos Gontoff, 2014, nós tivemos uma procura maior por cursos de inglês, com a Copa, com eventos, tudo mais. Eu acho que muita gente falou isso, mas na prática mesmo não foi tanta gente que foi estudar. Tem gente que vinha assim, finalzinho, uma semana antes da Copa do Mundo. Dá tempo de começar a aprender inglês? Não dá. Para você aprender, leva tempo. Então, uma coisa que eu digo sempre, não adianta querer fazer as coisas com pressa, né? E acabou a Copa, já ninguém está se preocupando mais com isso. Eu acho que o brasileiro tem muito isso, assim... achar que é difícil, que demora, e já queria entrar num curso e já em uma semana saber tudo. E não é assim as coisas. Você poderia ter feito diferente também. O que a gente procurou no final faria que nem os estádios, superfaturava a aula. Não adianta, você pode cobrar 1 milhão por hora, que não é isso que vai fazer o aluno aprender. Tem essas escolas que põem propaganda assim, aprenda inglês em 8 semanas, é mentira. Aprenda inglês dormindo. Não precisa pra você aprender, ler, essa é genial, essa eu não vi. Aprenda inglês. Você nunca viu? Dormindo. Lógico, põe embaixo do travesseiro. Você botar um fonezinho de ouvido. E vai acordar com tudo na cabeça. Olha, fenomenal, hein? Eu creio em outras coisas, mas aprender inglês dormindo com fonezinho não... Sônia Presta, como é que você analisa 2014 em termos culturais? Nós tivemos recentemente Paul McCartney. Qual a tua análise deste ano 2014? Olha, 2014, né? Foi um ano 8 ou 80, na minha opinião. Nós tivemos, assim, os extremos. Culturalmente, shows e uma série de evoluções no ponto de vista, porque até mesmo a Copa, né, o que trouxe essa reforma, essa movimentação, eu creio que o brasileiro acabou vendo a perspectiva da coisa de uma maneira diferente. Então, eu creio que 2014 foi um ano muito bom, independente não estou falando de política, nada disso. Nós temos aí... não vamos entrar nesse... Não, estou falando do lado cultural. Aqui, sem outras... Então, ótimo. Então, foi um ano muito mais bom, vamos falar do que é mais fácil. Foi um ano para se plantar. Eu creio que em 2015 nós vamos colher todos os frutos que vieram aqui de 2014, desses shows que chegaram, desses projetos que nós temos aí na prefeitura também, porque esse ano eu visitei até um céu aqui com a parte cultural do programa Gente que Fala, fiquei encantada. Nós temos assim projetos maravilhosos falando do dia a dia mesmo, né, de shows que a população pode chegar, dos SESCs, dos SESIs. Realmente foi um ano muito bom e 2015 será melhor ainda, porque os projetos estão em andamento. A Prefeitura de São Paulo está abrindo espaços para novos artistas. Então, creio que foi um ano bom. Quem quer se aproximar da Sônia Presta para ouvir o Então, Ho'oponopono? por favor, tem meu site soniapresta.com apenas, né? Nós temos o BR. Pode entrar em contato comigo através do site e o CD vai estar à venda na loja virtual ali, que eu vou deixar um link para vocês. Pode entrar em contato também pelo soniapresta@soniapresta.com, que é o meu e-mail. soniapresta@soniapresta.com. Que vai ser um prazer, eu mando o CD para vocês, a venda também online ou por correio. E shows também, né? Sônia Presta, @soniapresta.com, podem me contratar, podem falar com a Mari, que é minha assessora também, podem falar diretamente comigo, que eu sou uma pessoa acessível, não sou uma cantora, como eu já falei, mundialmente famosa, mas me considero muito próxima de... A simplicidade faz... Ela acabou de dizer que morava nos Estados Unidos, cantava lá nos Estados Unidos, profissionalmente... Eu morei uma época, muito pouco tempo, nem um ano, e para mim foi uma oportunidade muito boa, mas não... Cantava profissionalmente e diz que...
Então, Cheguei a fazer nenhum show, nenhum estádio famoso aí, mas foi uma experiência interessante. Morei na Austrália, morei nos Estados Unidos, morei na Itália, mas isso aí não significa que eu sou Whitney Houston, nada disso. E a gente sabe que é verdade, porque o brasileiro, quando viaja, só te contando rapidinho, aí você vai num show. Eu fiz a abertura em Atlanta de 2 shows sertanejos lá. Que eu não quero falar quem são, porque não interessa. São 2 artistas bem grandes. Mas, infelizmente, quando você vai ver a estrutura, é um lugar ruim, de acesso horrível, e tem lá 100, 200 pessoas assistindo um show de uma pessoa que faz um show para milhares de pessoas aqui no Brasil. Aí o cara vem para São Paulo, não, eu fiz show nos Estados Unidos. Quando você vai ver, não é nada daquilo. Então, a realidade não é bem assim. O que a mídia coloca, muitas vezes não é, né? São aquelas estrelas todas. Não há tanta imparcialidade assim, né? Então, para mim não tem problema nenhum. Eu fiz muitas coisas legais e tudo, mas vai ser um prazer fazer o show na sua cidade, na sua festa corporativa, apresentar o seu evento também e cantar, que eu gosto muito de fazer isso. Podem me contratar, por favor. Ariane Fonseca, agora fala um pouquinho para a gente como mantém contato, como participa de um workshop com a Ariane Fonseca. Bom, gente, é simples. Primeiro eu vou passar minha fanpage para vocês. Curtam a página, lá também tem dicas especiais. Tem o que acontece com a minha carreira como apresentadora. Dicas para vocês que vão fazer uma entrevista. Pequenas pílulas lá, viu? É Ariane Fonseca, apresentadora. O Ariane com H, como vai passar aqui na tela? Está passando. Tá. Tá passando. Ariane Fonseca, apresentadora, então. E o telefone, gente, o DDD é 11 20 48 10 72, tá? Repete. 20 48 10 72. Vocês podem entrar em contato comigo, com a secretária, com a minha assessora também, a Cláudia. Entrem em contato que vocês vão gostar muito, viu? E a gente vai aprender juntos aí. E é bacana também, de repente, vocês estarem entrando em contato já para janeiro, porque a gente faz uma preparação também individualizada para você. Então, a gente vai estudar o seu caso, os programas que você vai participar. De repente, você já está com um projeto com uma assessora e vai, em 2015, colher os frutos, como a Sônia disse, né, de todo um trajeto, de todo um trabalho que você fez. Então, nada como vender realmente, saber mostrar o melhor de si, isso com algumas técnicas bem básicas que vocês vão gostar, vão aprender de maneira muito fácil. O Marcos, eu não sei quem é, mas é de Sorocaba, para uma cozinheira de primeira viagem que você aconselha para a ceia de Natal. De primeira viagem, bom, mas ela deve ter bastante noção sim. de cozinha. É Regina Lemos, né? Bem, Regina, o básico, certo? Um bom chester, alguma carne suína ou ovina também, é uma paleta de carneiro muito bom. Tá? Trabalha muito com frutas, molhos agridoces. Se você derreter açúcar, acrescentar qualquer tipo de suco e engrossar, tá? Com farinha e manteiga, que é o roux francês, você vai ter vários tipos de molhos, de abacaxi, de manga, de morango. Isso é a sensação do teu Natal. Aí são os assados, arroz, a salada, básico e simples. Os molhos fazem o diferencial. Como eu acho o Marcos Chineff? Marcos Chineff é no e-mail marcoschineff@gmail.com, no 973454971. Repete. 973454971, tá? E desejo aí um grande 2015, porque 2014... Você sabe que o Brasil, quando criaram Brasília, ele conseguiu ter sua identidade, né? Que foi homenageada na casa de descanso do presidente, que é a Granja do Torto. Tá? Nós estamos há 500 anos no caminho torto. Vamos ver se melhora em 2015. Professor Carlos Gontoff, como eu tenho acesso ao teu livro ou aos teus livros, você consegue aprender o que quiser? Os meus livros são todos publicados pela editora Dizal. Eles podem ser comprados no próprio site da Dizal, www.dizal.com.br. Dizal é D-I-S-A-L. Ele também pode ser comprado em qualquer livraria, as livrarias mais importantes do Brasil. Você pode comprar na própria livraria, pode comprar pelo site. Hoje em dia você entra no site, compra, recebe em casa. Tem alguma forma mais direta de entrar em contato com o professor Carlos Para entrar em contato comigo pode ser pelo meu e-mail, é carlos.gontow, Gontow é G-O-N-T-O-W, @uol.com.br. Eu estou no Facebook, pode botar Carlos Gontow, só tem eu, é fácil de achar.
Eu estou no LinkedIn, para contatos profissionais também, então é fácil de me achar. Não tem, em 2015, muita gente aprendendo inglês ou não? Todo mundo, essa época do ano, todo mundo quer começar, né? Eu vou começar inglês ano que vem. Eu tive uma experiência essa semana, um rapaz me procurou, falou, eu quero começar já. Começou ontem. Porque as pessoas, em geral, dizem para o ano que vem. Eu falei, quem quer aprender tem que começar já. Então já começou com boas perspectivas esse ano. Agradeço a todos que estiveram conosco nesta edição de Gente que Fala, o professor de inglês Carlos Gontoff, cantora e apresentadora Sônia Presta, a jornalista, modelo e apresentadora Ariane Fonseca, o chefe de cozinha Marco Chineff. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, a produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê, na direção da Altivia Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta segunda-feira ao meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.